Opa, professor Felipe Fontoura, e eu tô nesse vídeo para falar para você que está terminando a sua faculdade agora. Sei lá, faculdade de TI, análise de dados, alguma coisa com relação a isso, até porque é assunto desse canal. Bom, a maioria dessas pessoas que estão terminando a universidade, estão no último semestre, primeiro, elas estão loucas querendo terminar o TCC, pensando em estágio para quem não fez, mas enfim, a coisa que mais fica na mente dessas pessoas é o seguinte, eu vou terminar a faculdade e logo depois eu vou procurar o meu empregão ou o emprego dos sonhos. E assim que essas pessoas acham essa oportunidade, essa grande oportunidade, que é uma coisa legal, o que elas fazem? Já saem correndo para comprar o seu carro, a sua casa, ou seja, elas acabam se comprometendo financeiramente por muitos e muitos anos. Financiamento, por exemplo, imobiliário, em torno de 30 anos, por exemplo. Se você comprar um carro, no mínimo a gente está falando de 36 parcelas aí a perder de vista de R$ 800. E ok, eu respeito muito porque eu também fiz isso. Só que o erro que eu cometi ao fazer isso é o erro de desperdiçar a minha melhor idade para errar. Funciona o seguinte, quando você termina a universidade, você passa pelaquela cerimônia, tem a formatura, tem aquela questão dos pais, da separação da turma, então você fica louco para obter um resultado a curto prazo. E o que acontece nesse caso? A grande maioria das pessoas, como eu fiz também, não pensam no futuro, de modo que já vão procurar um emprego e já vão querer começar a adquirir bens. Só que aí que mora a armadilha. Por que é uma armadilha? Porque por incrível que pareça, você pode até estar falando assim, poxa, eu queria estar ganhando, sei lá, 5, 10 mil reais, não sei se isso é uma quantia considerável de dinheiro para você de salário, para mim é uma quantia considerável e isso pode te motivar agora. Só que ao longo do tempo, se você não fizer a escolha correta da sua carreira, o que vai acontecer? Você vai ficar desmotivado e depois você vai ficar com uma conta desse tamanho para você pagar e você vai virar o que o pessoal chama de escravo assalariado. Ou seja, você não pode mudar e porque você não pode mudar? Porque você tem um monte de passivos, né? Um monte de dívida para poder saldar mês a mês. Então o que acontece? Quando você termina a faculdade, você normalmente, vamos dizer assim, estatisticamente, não tem tantos compromissos como um pai de família que já passou dos 30, por exemplo, tem. Então, o que acontece? Você tem uma margem de mais ou menos 5 anos para você errar. Como? Criando o seu próprio negócio, criando o seu projeto, tentando fazer coisas diferentes, ou até, quem sabe, aquela viagem que você tanto pensou em fazer. O pessoal chama isso de ano do... Tem um nome específico, mas enfim. Enfim, tem o ano sabático. Oh, caramba. Tem o ano sabático. Então, tirei meu ano sabático. Mas enfim, faça o que você sempre pensou de mais arriscado nesse tempo, tá certo? Para que você depois possa realmente alinhar. Porque além de você ter, vamos dizer assim, pouca coisa a perder, no bom sentido, dentro desse período, logo depois desse período da faculdade, você é muito flexível, você está tranquilo, você não tem todas as responsabilidades, por exemplo, que talvez um chefe de família de 40, 50 anos tenha. E por incrível que pareça, é essa etapa, e por não ter todas essas coisas na cabeça atrapalhando, que quando que vence o carro, quando que vence o aluguel, amanhã... Não, o que você vai conseguir criar? Algo que vai definir para sempre a sua carreira, que é criar alguma coisa inovadora. Então, por favor, dê chance, você que está nesse período, você que está no último período da faculdade, você que acabou de terminar, cara, para e pensa um pouquinho. Pensa em tudo isso que eu comentei, porque isso é um fato. Esses anos logo depois da sua faculdade vão ser decisivos para todo o processo seu de carreira. Legal? Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei, assina o meu canal e eu vou deixar também do lado agora um vídeo que pode interessar muito para você se você tá ligado a essa questão de carreira. Então, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.